Os candidatos ao cargo de governador do estado foram convidados pela OAB Bahia para apresentar suas propostas para a classe e a sociedade. Foram convidados os 4 candidatos dos partidos que contam com representação de pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional, mesma regra utilizada nos debates na TV. Os candidatos ACM Neto e Jerônimo Rodrigues não puderam participar das entrevistas por conta de incompatibilidade das agendas. Com esta iniciativa, a OAB da Bahia segue cumprindo seu papel constitucional de ser indispensável à administração da justiça, realizando seu papel em defesa da democracia brasileira. Confira a partir de agora. Olá, estamos muito perto das eleições e a democracia brasileira será celebrada através de um dos mais importantes instrumentos de igualdade social, o voto. É através dele que escolhemos os representantes que nos próximos 4 anos vão decidir o futuro do estado da Bahia. É importante estarmos atentos às propostas de cada um deles, e é por isso que a OAB Bahia realiza a partir de agora, uma série de entrevistas com cada um dos postulantes ao cargo do governo do estado. Com essa série de entrevistas, a OAB Bahia está, mais uma vez, realizando o seu papel de fortalecimento das instituições e da própria democracia. A advocacia é primordial para que o Estado democrático de direito esteja funcionando em sua plenitude. E por saber a importância do nosso papel, que queremos saber a opinião dos candidatos sobre temas que são sensíveis à classe e que impactam diretamente na sociedade. E hoje nós vamos conhecer as propostas, do candidato Kleber Rosa. Então, Kleber, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite para participar dessa série de entrevistas. O candidato Kleber Rosa é candidato pelo PSOL, tem 2 filhos, é professor, e concorre ao governo do estado da Bahia. Candidato, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Quero aproveitar aqui para esclarecer as regras dessa entrevista. Cada pergunta vai durar até 1 minuto. O senhor terá direito a 4 minutos para responder cada uma das questões. Não teremos réplica nem tréplica, e ao final o senhor terá mais 1 minuto para as suas observações finais. Serão 7 perguntas feitas pelos nossos convidados. E a gente inicia com o conselheiro Adriano Batista. Gostaria de convidar aqui nosso conselheiro Adriano Batista para fazer a primeira pergunta. Bom dia, presidente. Bom dia, candidato. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Candidato, há muitos anos, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia figura entre os mais lentos do Brasil. O último relatório do CNJ, não sei se o senhor tomou conhecimento, foi agora recente, no mês de maio, foi divulgado recentemente, ele informa que a mora na prestação jurisdicional na Bahia é inigualável. Algumas situações, como a questão dos inativos, são utilizadas pelo tribunal como justificativa que impede a contratação de magistrados e serventuários. O que o senhor pensa da situação do judiciário e como o Poder Executivo poderia colaborar para que a prestação jurisdicional na Bahia alcance níveis satisfatórios? Bom dia, doutora Adriana Borges. Quero parabenizar a OAB por essa iniciativa fantástica de discutir o papel do advogado, também do sistema de justiça como um todo, de questões que envolvem a categoria especificamente, mas, obviamente, que envolve o interesse de toda a sociedade. Então, para mim, é um prazer estar aqui, podendo fazer esse bate-papo com vocês. Então, fico muito grato de antemão e parabenizo a OAB pela iniciativa. Saúdo também a Adriano, agradeço pela pergunta que você traz, e quero falar primeiro, saudar um pouco aqui, inicialmente, dizer que para mim tem sido extremamente prazeroso a oportunidade de discutir a Bahia, de discutir as questões que envolvem o interesse público em benefício da nossa população, discutir todas essas questões que envolvem a qualidade de vida do nosso povo, e, obviamente, que falar de questões que envolvem a justiça é algo extremamente necessário e importante para a nossa população.
Primeiro, dizer que é um dado que a justiça como um todo ela é entendida pelo povo como algo, em alguma medida, inalcançável no primeiro momento, inalcançável, inacessível, e no segundo momento, a sensação de que dificilmente os recursos que o povo, que o trabalhador, que a população, de uma forma geral, submete à justiça, ela tem seus pleitos atendidos. É comum também a gente considerar que há, né, toda uma aura que gira em torno do acesso à justiça, também que envolve questões de interferências de ordem política, de controle político de alguns desses órgãos, né, pela sua própria natureza, mas também pelo poder que os governos costumam exercer, como pressão política também, e termina, em alguma medida, pairando para a nossa população a ideia de que, para a população e para os segmentos organizados da sociedade também, paira a ideia de que a justiça, em alguma medida, ela não é cega, né? Ela assume um lado e costuma, inclusive, trazer posicionamentos que dificultam demandas que são colocadas pelos setores sociais, pelos trabalhadores, pelos sindicatos. Estou falando isso porque eu também sou um ativista da luta sindical, eu acompanho e tenho acompanhado e tenho vivenciado também ao longo da minha vida de militante questões que envolvem interesses dos segmentos, dos trabalhadores, sobretudo em confronto e em litígio, melhor dizendo, com entes governamentais, e normalmente é comum o trabalhador, os sindicatos já ter a dimensão de uma perda, né, de uma posição desfavorável assim. Então, acho que discutir a pergunta que o Adriano traz passa também, e aí eu me sinto muito na obrigação de trazer aqui esse elemento que é uma sensação, no geral, de como as pessoas lidam com a justiça. Obviamente que isso nos coloca... O tempo começou a contar de novo aqui, eu fiquei bem pouco. Não, o tempo concluiu, candidato. Se você puder só fechar, acabaram os 4 minutos. Gente, ficou... Eu tentei não falando especificamente da pergunta que me foi feita, porque eu me atrapalhei um pouco com o tempo aqui. Enfim, vou tentar, então, voltar esse tema no espaço da próxima pergunta, mas, enfim, desculpem aí, eu me atrapalhei aqui. Tudo bem. Não acompanhei o cronômetro. Teve um problema mesmo aqui no cronômetro, mas a gente agora já está tudo certinho aqui, agora. Tudo bem. Eu agradeço ao conselheiro Adriano, agradeço também ao candidato pela resposta e convido agora a nossa conselheira seccional também, doutora Jéssica Coimbra, para também fazer uma pergunta para o candidato Kleber Rosa. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Muito bom dia, senhora presidente e demais colegas conselheiros que aqui estão comigo hoje nessa entrevista. Muito obrigada, doutor Kleber, por ter aceito o nosso convite. E, senhor candidato, a OAB Bahia tem uma luta para a criação, pelo meio estadual, do piso da advocacia. Encaminhamos um projeto de lei há alguns anos já, que deve ser de iniciativa do governador do governo do estado, para que fosse iniciada uma ampla discussão sobre o tema. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? E quais compromissos o senhor pode celebrar com a advocacia como um todo a respeito do projeto, não se limitando apenas para a advocacia pública? Jéssica, desculpa, eu não vi qual foi o tema que você mencionou. Foi o projeto de lei para discussão do piso salarial da advocacia, senhor candidato. Claro. Olha, a luta, né, de todos os segmentos, de todas as categorias, pela garantia do mínimo daquilo que lhe é minimamente justo, é fundamental, e eu já saúdo, obviamente, os advogados por essa luta. Lamento a posição do governo do estado da Bahia, que tem sido, no geral, de dar pouca atenção a essas demandas que são de interesses gerais dos trabalhadores,
né, que são de interesses gerais das diversas categorias que pleiteiam esses direitos. Eu acho que é justo, acho que é necessário a garantia do piso salarial. Nós sabemos que sem a garantia do piso, qualquer categoria, qualquer segmento fica vulnerável às relações trabalhistas diversas, perde o seu poder de negociação, ou tem, na verdade, prejudicado, na verdade, no aspecto do seu poder de negociação salarial, e fica submetido a lógicas de relações trabalhistas que nem sempre lhe são asseguradas. Eu não tenho dúvida de que o advogado e que a advogada é uma categoria fundamental para o Estado democrático de direito, para o acesso das pessoas à justiça, né, para que a justiça seja, de fato, efetivada. E eu quero dizer para vocês, obviamente, que isso é o mínimo que o Estado pode fazer é garantir, né, ao advogado e à advogada o seu direito ao piso. Eu sei que tem outros estados, por exemplo, que têm decisão sobre piso, ainda que seja natural que haja diferenças, né, de acordo a cada região. Obviamente, não é razoável pensar uma política, por exemplo, de piso salarial nacional para nenhuma categoria, menos ainda, aliás, menos ainda não, também não seria assim para os advogados e advogadas. No entanto, é fundamental, sim, né, que o Estado da Bahia, que o governo da Bahia atenda a essa demanda, que é direito dos advogados, que é fundamental para garantir, né, a sua condição mínima de desenvolver a sua atividade. Então, obviamente que eu me comprometo com essa pauta. É uma pauta que também é uma pauta muito comum na luta sindical, a garantia de pisos salariais, né, obviamente acima do salário mínimo, não seria necessário garantir o piso, de maneira que garanta aí, né, as condições de trabalho e a dignidade do trabalho para a categoria dos advogados. Obrigada, candidato, pela sua resposta. E agora eu convido, mais uma vez, aqui para retornar o conselheiro Adriano Batista para fazer mais uma pergunta. Bom. Presidente Daniela, só um instante. Candidato, uma outra situação também que é muito falada e comentada pelos advogados e pelo cidadão em geral. A Bahia é um dos estados em que tem a fila mais longa para pagamento dos precatórios, sendo que esses pagamentos podem demorar mais de 10 anos. Ganhar e não receber gera um sentimento de injustiça. Por outro lado, o pagamento desses valores injetaria dinheiro na economia, inclusive recuperando empresas em dificuldade, gerando emprego e renda. Existem estudos, inclusive, que apontam vantagens na utilização de linhas de crédito, até mesmo do BNDES, para a quitação dessas dívidas. Qual a sua opinião sobre esse assunto e quais medidas podem ser adotadas para resolver o problema? Olha, eu acho que passa, sobretudo, por vontade política, né, Adriano? Decisão política mesmo, governamental, de cumprir a lei e de ter sensibilidade com aquilo que é direito das pessoas, que é direito da sociedade, que é direito do trabalhador. Esse tema é um tema bastante, como é que eu diria, razoável para a gente tratar nesse momento, considerando que, neste exato momento, nós estamos vivendo uma situação que envolve pagamento de precatórios dos professores. Eu que sou professor, eu sou educador. No primeiro momento, o governador criou dificuldades em enviar o projeto para fazer o rateio dos precatórios dos professores, mostrando aí uma insensibilidade, uma falta de vontade. Se diferenciou, inclusive, de outros estados, obviamente amparado por um parecer da PGE, mas que cabe a gente, inclusive, ponderar sobre isso, porque não houve o pagamento, por exemplo, de todos os segmentos, de todos os membros da categoria, apenas a uma parte. Não houve, em outros estados, por exemplo, houve o pagamento de pessoas que estavam prestando serviço temporário ao Estado e que, teoricamente, teriam direito, e aqui não houve a garantia desse direito. E o pior de tudo
é uma posição do governador do estado da Bahia de não pagar parte dos valores que esses professores têm direito, que é os juros de mora. Então, isso evidencia, primeiro, uma falta de vontade do governo da Bahia em atender ao trabalhador, né? Em atender de forma ampla aquilo que foi decidido, inclusive, pela Justiça. Vale lembrar que o recurso, no caso dos professores, ele já está na conta do Estado, e ainda assim o governo da Bahia enviou um projeto em que uma parte desse pagamento, uma parte desses valores vão ficar nos cofres públicos, que é os juros de mora. Então, mais uma vez, a gente esbarra na vontade política, na decisão política de um governo de atender ou não aquilo que é de direito, de lidar, inclusive, com decisões judiciais, numa postura, em alguma medida, de negar, de confrontar, de não respeitar, prejudicando as pessoas que têm direitos adquiridos e decididos pela Justiça, né? E expondo aí as pessoas a um constrangimento público de uma forma geral, como está acontecendo com os professores. Então, obviamente, que o papel de um governante que governa pensando na democracia, pensando na manutenção do Estado de Direito, passa, sobretudo, centralmente, por respeitar as decisões judiciais, né? Então, isso é algo que, obviamente, nós temos nos comprometido, né? O programa, no geral, do meu partido se compromete a respeitar as decisões judiciais. É fundamental que isso seja uma prática dos governos para que a gente preserve o Estado democrático de direito. Então, óbvio que os precatórios ele passa por esse aspecto, né? Ele só está disponibilizado depois que é decidido judicialmente, e é obrigação do governo encaminhar esse pagamento de forma imediata e ampla, respeitando tudo aquilo, né, que foi preconizado pela decisão judicial, e isso, obviamente, é um compromisso nosso, é um compromisso do nosso programa. Obrigada, candidato. Agradeço também ao conselheiro Adriano. E eu quero convidar agora uma conselheira também, seccional nossa, a conselheira Maria Luísa Laureano Brito, né, nossa conselheira do interior do nosso estado, para fazer também uma pergunta para o candidato Kleber Rosa. Bom dia a todas as advogadas e advogados que estão acompanhando esse momento tão importante, né, de debate prévio às nossas eleições. Quero cumprimentar a nossa presidente, Daniela Borges, aos meus colegas que aqui estão comigo participando dessa entrevista, Adriano Batista e Jéssica Coimbra, e especialmente ao nosso convidado, o candidato Kleber Rosa. Candidato, como é de conhecimento de todos, a Bahia, diferentemente de outros estados da federação e até da União Federal, não paga voluntariamente as advogadas e os advogados que são nomeados como dativos para a defesa da população mais carente do nosso estado, a população pobre. Notadamente, diante da ausência da Defensoria Pública na grande maioria das cidades baianas. A verdade é que, diante desse quadro, a prestação, né, diante da ausência estatal, os advogados e advogadas baianos nomeados por juízes como dativos estão prestando serviço gratuito ao estado da Bahia. Essa é uma situação que atinge todo o nosso estado e, com mais intensidade, o interior, né, a advocacia que milita no interior do estado. Assim sendo, e considerando que a remuneração da advocacia dativa está prevista em lei, na nossa Lei Federal 8.906, de 94, indago ao candidato a respeito desse tema e qual a situação, né, dos compromissos que pode celebrar para o enfrentamento deste problema. Maria Luísa Laureano Brito, obrigado pela pergunta. Bom, eu vou refletir sobre alguns aspectos que envolvem a sua pergunta. O primeiro é a importância da lei que garante à nossa população o seu direito a um advogado, né? A uma advogada. Eu acho que isso é a essência do que está posto na lei que garante, né, a advocacia dativa,
é garantir à nossa população que tenha acesso ao advogado e que a justiça seja feita a partir desse direito e desse acesso. Isso é um aspecto fundamental que precisa ser exaltado aqui, e, obviamente, que isso não é produto do acaso, isso é fruto de todo o debate que é feito, sobretudo pelas pessoas que estão engajadas no debate sobre a advocacia, sobre o acesso à justiça. Então, exaltar a importância disso, dizer que, por outro lado, mesmo com a garantia, né, da advocacia dativa como elemento que complementa e que garante aí o direito da nossa população, que não pode pagar um advogado, de ter um advogado, é importante a gente refletir um pouco sobre a importância, nesse caso, da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão fundamental, é um órgão, na verdade, que deve ser associado à garantia de direitos humanos, sobretudo se a gente refletir sobre a precariedade que é o acesso das pessoas mais pobres ao exercício do direito mesmo, à garantia da sua plena defesa. A gente sabe que é comum as pessoas terem esse direito violado pelo próprio Estado, pelos seus entes, armados mesmo. É comum que a nossa população não tenha acesso a esse direito. Por outro lado, é lamentável, né, que algo tão essencial que seja o pagamento no exercício, considerando, inclusive, Maria Luísa, eu confesso que eu tenho pouco exercício na reflexão sobre esse aspecto, mas me parece que o advogado ou advogada, quando é nomeado, ela é obrigada a fazer essa atuação. Se eu tiver errado, me corrija, né? E diante dessa obrigatoriedade, ou no mínimo desse compromisso com o direito, com a garantia do acesso das pessoas ao advogado, o mínimo que o Estado pode fazer é pagar essas pessoas, garantir essa remuneração, né? E, mais uma vez, a gente vê o que é uma característica do governo da Bahia, que é lamentável, né? Que é uma má vontade impressionante em garantir direito das pessoas, garantir direito dos trabalhadores. Isso é corriqueiro em todos os aspectos, como a gente está vendo aí, volto a falar sobre o pagamento dos precatórios dos professores, um recurso que veio do governo federal, que bastava que o Estado tivesse a boa vontade de atender, mas ainda assim demonstra toda a sua falta de interesse na garantia dos direitos das pessoas que estão trabalhando, prestando um serviço para a nossa população. Então, quero dizer a vocês que vocês têm meu apoio na luta de vocês pela garantia desse recurso, né, desse pagamento e desse direito que é o exercício, e dizer que, antes de qualquer coisa, é fundamental que um governo que tem compromisso com direitos humanos garanta uma defensoria pública ampla, capaz de dar conta das demandas que a nossa população carece, que a nossa população precisa. Então, essa é a minha posição em relação a esse tema que você traz. Obrigada, candidato. Obrigada, candidato. Obrigada, Maria Luísa. Quero convidar aqui para voltar com a gente aqui a conselheira Jéssica Coimbra para fazer mais uma pergunta. Conselheira. Senhor candidato, o Brasil vive um momento em que as instituições e o próprio Estado Democrático de Direito têm sido colocados à prova. O senhor está acompanhando toda essa situação na nossa sociedade. O que o senhor pensa sobre o assunto e como sendo o próximo governante do nosso Estado poderá atuar na proteção da Constituição e das garantias fundamentais do cidadão? Veja, Jéssica, eu tenho dito que um governador em um Estado, ele, para além de ser uma autoridade no âmbito do Estado, ele pode, deve, ou ela pode e deve exercer um papel político importante para o Brasil como um todo. Isso passa por diversos aspectos, tanto do ponto de vista do aspecto governamental. Eu tenho defendido, por exemplo, a criação de um banco que garanta crédito para os pequenos e médios empreendedores, de maneira a incluir nossa população na atividade produtiva. E eu sei, por exemplo, que existe uma lei
da época do governo de Fernando Henrique, que impede, por exemplo, que os estados tenham bancos públicos, como já teve antes o Baneb. Então, quando eu proponho isso, obviamente que eu entendo o papel de um governador, né, numa liderança nacional e nas decisões da política nacional. A pandemia mostrou para a gente o papel fundamental de um governador, dos governadores e governadoras no Brasil, na garantia de uma política adequada para o enfrentamento à pandemia, ainda que tendo que se contrapor à política adotada no âmbito federal ou a ausência de política do âmbito federal para garantir o bom atendimento para a pandemia. Então, não tenho dúvida do papel dos governantes estadual, das governantes estadual, para o Brasil como um todo e para a garantia de um estado de paz no Brasil. Considerando o que nós já vivemos esse ano, essa gestão que está acabando agora do governo Bolsonaro, com permanentes ameaças ao Estado Democrático de Direito, às instituições. A OAB foi uma das instituições extremamente atacadas por esse governo que não respeita a institucionalidade, que se propõe a todo momento ser um governo totalitário, que tenta romper, ou que flerta com a possibilidade de rompimento da institucionalidade. Então, eu não tenho dúvida que o papel dos governadores e das governadoras no Brasil foi fundamental para frear o seu ímpeto autoritário, né? E segue sendo fundamental para um novo momento do Brasil. Eu não acredito na possibilidade de reeleição do Bolsonaro, isso não é só um desejo, né? Tem a ver com todo o movimento que a sociedade está fazendo para garantir a eleição do ex-presidente Lula ainda no primeiro turno, e o meu partido está engajado nessa posição política de eleger o ex-presidente Lula, reconhecendo seus limites, reconhecendo, inclusive, que a própria chapa formada com a presença de setores das oligarquias paulistas, como é o caso de Alckmin, sinaliza para um governo com limite do ponto de vista dos interesses mais populares, mas, ainda assim, é fundamental para a garantia de um tecido social, de um espaço social que tenha a garantia do Estado Democrático de Direito como princípio. Então, eu acho que o papel de um governador, de uma governadora, é atuar nacionalmente de forma a frear qualquer tentativa de ruptura com a institucionalidade. Então, nesse sentido, a história já mostrou para a gente, nesse último período, a importância do papel desses governadores, e eu, obviamente, me coloco, né, como um ativista que está ligado também aos direitos sociais, mas aos direitos humanos, como alguém que defende a democracia, né, e que exercerei, caso eleito, o meu papel na garantia desse Estado Democrático de Direito, enfrentando qualquer tentativa de ruptura com a constitucionalidade, ainda que frágil, que limitada na garantia ampla dos direitos, mas é fundamental a manutenção desse espaço como espaço de ação política democrática no Brasil. Obrigada, candidato. Obrigada, nossa conselheira Jéssica. Quero convidar aqui também nossa conselheira Maria Luísa para voltar para fazer sua última pergunta. Presidente, a minha imagem está... O anfitrião precisa autorizar. Obrigada. Bom dia mais uma vez, candidata Kleber Rosa. A situação, vou indagar ao senhor um problema que é muito crucial no Brasil todo, mas especificamente na Bahia, que nós vivenciamos problemas graves. A situação carcerária na Bahia é grave. Superlotação, estabelecimentos em condições precárias, e não só para a população carcerária, para suas famílias e para os servidores que ali exercem o seu trabalho, mas também para a advocacia, diante da falta de condições de trabalho nas unidades. Sobre esse tema, indago ao senhor candidato quais suas propostas para enfrentarmos essa limitação que também atinge assim, o sistema de justiça de uma forma muito, muito grave. Maria Luísa, a sua pergunta ela é de uma profundidade enorme. Eu não creio que isso que vocês trazem aqui como demanda, como tema, seja algo direcionado
ao exercício da advocacia em si, mas seja parte de toda uma engrenagem voltada para negar, né, os direitos das pessoas. Eu acho que o papel do advogado aí, ou da advogada, quando encontra dificuldade, é menos voltado para advogado ou para o advogado em si, e mais pela cultura da negação do direito da pessoa, né, que deve ser atendida ali na sua garantia do acesso ao advogado, do acesso à justiça. A gente sabe que é uma realidade no Brasil, mas é uma realidade gritante na Bahia. A negação dos direitos humanos das pessoas, que se envolve, sobretudo, com problemas na justiça. A gente sabe que há uma cultura da violência que gira em torno da segurança pública, né? O número de mortes provocadas por entes do Estado expressa essa cultura, essa naturalização da violência como elemento da ação da segurança pública, né? E isso se reflete, obviamente, em todo o sistema que envolve a ação policial, que envolve a ação judicial em torno disso, né? Seja nos presídios, seja nas delegacias, seja nas companhias das polícias militares, seja nas próprias viaturas, né? As pessoas têm seus direitos negados, exposta à violência. Eu penso que o advogado e a advogada é fundamental, né, para a garantia do direito humano dessas pessoas, mais do que o direito, né, o acesso à justiça propriamente dito, mas a garantia do direito dessas pessoas a ter um julgamento justo, né, a ter um julgamento que preserve a sua dignidade. Então, eu penso que é fundamental o fortalecimento da prerrogativa do exercício da advocacia, como, entre outras coisas, sabe? Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente quer rediscutir a política de drogas que é implementada no Brasil e na Bahia também, essa lógica da guerra às drogas, eu penso que está tudo muito interligado, como ações que visam intensificar, né, a violência como elemento punitivo, o superencarceramento. Isso está, obviamente, ligado ao racismo institucional que está posto, né, à naturalização da violência nos corpos negros, a naturalização da sua falta da negação do direito à vida dessas pessoas, né, e uma tentativa de lhe negar, no âmbito geral, seus direitos. Eu acho que o exercício da advocacia entra aí. Eu que sou investigador da Polícia Civil, eu que vivencio isso nas unidades policiais, eu sei quando um advogado é impedido ou dificultado o seu exercício no seu trabalho com o objetivo de punir alguém, convencido da necessidade de punir aquela pessoa, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, de uma forma absolutamente violenta. Então, eu prezo pelo exercício, né, pela garantia do exercício do papel da advocacia, como eu prezo pela mudança da política de drogas, como elementos que compõem a garantia do direito humano das pessoas e do acesso à justiça com dignidade. Obrigada, candidato. Obrigada, conselheira Maria Luísa. Obrigada, candidato, pela sua resposta. E quero convidar aqui nosso conselheiro Adriano Batista para retornar aqui conosco e fazer sua última pergunta. Bom, a pergunta, inclusive, candidato, tem um pouco a ver com essa sua fala final aí, tá? A Constituição Federal define o advogado como indispensável à administração da justiça. Nesse contexto, durante a pandemia, houve até uma tentativa de que a advocacia fosse reconhecida aqui na Bahia como atividade essencial, né, o que não foi contemplado. Além disso, como o senhor mesmo falou aí agora, as prerrogativas da advocacia têm sido violadas constantemente, seja por autoridades ou através de casos de violência policial contra advogados. Isso é uma situação que acontece na Bahia inteira. Qual a sua opinião sobre o tema e que compromissos pode celebrar com a advocacia para que as condições de trabalho das advogadas e advogados melhorem em nosso Estado?
Veja, Adriano, eu sou um ativista da luta racial, né? Eu sou forjado na luta contra o racismo e eu compreendo que o racismo ele é um elemento que estrutura as desigualdades sociais no Brasil, e obviamente que isso é replicado na Bahia com um peso maior. As pessoas, eu fiz uma entrevista recentemente, alguém perguntou: Kleber, como é possível a Bahia, que tem um estado de maioria negra, e as pessoas continuarem sofrendo tanto, né, por conta do racismo? E eu costumo dizer o seguinte: o racismo ele está presente justamente onde a população negra está. Quando a gente está em maior número, né, o racismo ele age, ele atua de forma ainda mais gritante. A gente sabe, e assim, é notório que é um pouco mesmo sobre a fala anterior, vou tentar trazer outros aspectos, mas falando especificamente, dando destaque à sua pergunta específica, quando eu vejo um advogado ser impedido do acesso a um cliente, por exemplo, numa delegacia, quando eu vejo qualquer tentativa de dificultar o trabalho e o papel do advogado, eu vejo ali, né, a ação dessa engrenagem racista mesmo, que é a negação do direito daquele indivíduo que está ali. Eu já vi advogados serem maltratados, já vi advogados serem colocados para trás, para fora, eu já vi advogados que ousam, no alto da sua autoridade, da sua ação, né, profissional e do conhecimento sobre a lei, se contrapor a determinadas situações e ser ostensivamente maltratado. Nós vivemos uma situação, um pouco antes da pandemia, de uma advogada que foi algemada e presa no exercício da sua atividade, né? Não à toa ela é uma mulher negra, nós sabemos disso. Então, eu continuo dizendo, e não, eu comecei falando que eu sou um ativista da luta racial, porque assim, nós somos uma população, a população negra é uma população que segue sendo vista como alguém que não deve ter respeitado os seus direitos, a sua dignidade, a sua cidadania. Então, é comum o que a gente vê no impedimento do exercício do advogado, a negação desse direito, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, Adriano, doutor Adriano, doutora Daniela, que a OAB ela é uma instituição fantástica por isso. A sociedade reconhece o papel da OAB, né? Porque ela tem esse papel de colocar o exercício da advocacia como algo fundamental para a garantia da cidadania, para a garantia dos direitos humanos, para a garantia da sociedade democrática, né? Para o Estado democrático de direito. Eu tenho pouca, como é que eu diria, eu tenho pouco exercício na coisa do direito mesmo. Eu sou da área de humanas, eu dialogo pouco sobre isso, mas não é difícil a gente falar sobre esse direito quando a gente tem uma compreensão do que deve ser a sociedade. Então, dar respaldo ao advogado, garantir plena defesa do seu exercício é fundamental para enfrentar as desigualdades sociais, é fundamental para enfrentar, né, o desrespeito aos direitos humanos das pessoas que passa pelo acesso à justiça. Então, assim, não tenho como me colocar de outra forma que não seja, né, reivindicando que um governante, um governador, ele precisa fortalecer o trabalho do advogado, ampliar no que lhe cabe, mas garantir todas as prerrogativas institucionais para o trabalho do advogado. Obrigada, candidato. Eu quero agradecer também ao nosso conselheiro seccional, Adriano Batista. Chegamos ao fim das nossas perguntas. Esse programa faz parte de uma série de entrevistas. O objetivo da OAB da Bahia é entrevistar os candidatos ao governo do Estado nessas eleições, com o objetivo de saber a posição dos candidatos sobre temas relevantes para a advocacia, para a nossa sociedade, e com isso contribuir para o fortalecimento da nossa democracia. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o candidato Kleber Rosa por ter aceito esse convite e, então, passar aqui a palavra a ele para 1 minuto nas suas considerações finais.
Bom, doutora Daniela, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Parabenizo a OAB pela iniciativa. Aliás, eu parabenizo a OAB pela sua existência, né? A OAB é uma instituição fundamental para o nosso Estado democrático de direito, e o papel do advogado, sem dúvida nenhuma, né? O advogado, a advogada precisa ser visto, né? E precisa ser reconhecido como uma atividade fundamental para a garantia de um direito tão elementar, que é o acesso do nosso povo à justiça, que é tão flagrantemente negado e limitado. Então, quero dizer que vocês podem contar comigo para ser um porta-voz dessas demandas, né? E agradecer a todas as pessoas que acompanharam e me colocar à disposição para esse debate outras tantas vezes que for necessária, obviamente que defendendo uma compreensão mais ampla de um modelo de sociedade, né? Onde se encaixa aí o papel da advogada e do advogado. Então, mais uma vez, agradeço e me despeço de vocês. Muito obrigada mais uma vez, e com isso encerramos, né, o nosso programa com o candidato Kleber Rosa. Lembramos aqui que a OAB da Bahia realiza esse projeto a partir da compreensão que é importante, né, a gente, durante esse processo eleitoral, buscar conhecer as propostas dos candidatos e, dessa forma, fortalecer a nossa democracia. E, com isso, encerro aqui o programa de hoje, agradecendo a cada uma de vocês que nos acompanhou até aqui, os nossos conselheiros, né, que também aqui participaram do nosso programa.